Olá, essa é a nossa aula 1 do módulo 1. Antes de começar a dar início a todo o nosso conteúdo, primeiramente eu quero te parabenizar, você que está começando, você que está iniciando sua carreira no ramo. Para você que já trabalha, está buscando mais conhecimento, agregando mais valor ao seu trabalho, eu também quero te parabenizar. Eu quero dizer para vocês que esse curso ele foi desenvolvido onde que a gente buscou o conhecimento, não só na área de fotografia nacional, como também internacional. Busquei conhecimentos e agreguei tudo que eu aprendi durante toda a minha carreira para poder montar um curso em 4 módulos, onde que eu vou tentar ensinar para vocês passo a passo de como se tornar um grande fotógrafo na área sensual. Mas antes de falar sobre o conteúdo, eu acho muito importante contar a história de quem vai passar esse conteúdo para vocês, de como começou, assim como vocês estão começando. Meu começo também não foi muito fácil, então vou contar um pouco da minha história para vocês. No começo, quando eu decidi fotografar, na verdade eu trabalhava numa área que não tem nada a ver com a fotografia. Para quem não sabe, eu era um mecânico, tá? E a vida toda eu nunca me interessei por trabalhar com arte. Eu fui criado e já vem de família, então minha área sempre foi a área de exata, sempre foi ser engenheiro ou trabalhar na administração de empresa, mas nunca imaginei na vida ser um fotógrafo, nunca. Eu achei que eu ia nascer, eu tinha nascido, ia crescer, ia morrer trabalhando nessa área de mecânica ou administração, algo do tipo. Até que um certo dia, então, como eu gostava, apesar de sempre trabalhar nessa área, eu sempre gostei da arte, mas nunca imaginei que eu poderia ganhar dinheiro, e muito dinheiro com isso. E aí então comprei uma câmera. Comprei uma câmerazinha e para tirar foto de meus amigos, que na época eu surfava, e eu tô falando de nada muito distante, isso aconteceu no final de 2014 para início de 2015. Então comprei uma câmera básica, só para tirar umas fotos das viagens que a gente fazia para ir surfar. E aí comecei a gostar, realmente despertar o interesse por fotografar, querer entender de ISO, começava a achar sensacional como que a velocidade interfere, como que o obturador, como que o diafragma interfere nas minhas decisões. E eu comecei a gostar, ir pesquisar na internet, baixar a apostila, ir ler, passava 2, 3 dias lendo. Eu comecei a me interessar muito e gostar. E, consequentemente, melhorar o meu trabalho. Na verdade, eu não trabalhava, era um hobby. Comecei como um hobby, assim como a maioria das pessoas começam e despertam realmente esse interesse por fotografar. E aí, então, eu parti dessa câmera que era uma câmera semi-profissional, era uma Fujizinha. E aí eu peguei, então, a minha primeira Nikon, que era uma Nikon também de entrada, na época era a D3200, depois vocês pesquisam isso, era uma câmera bem baratinha, mas ela já era uma DSLR, onde que eu poderia trocar de lente, eu começava a achar isso muito bacana. E aí com essa câmera então, teve uma vez, assim como com certeza aconteceu, vai acontecer com vários de vocês, aconteceu que uma prima minha estava grávida. E ela era de uma família um pouco humilde, então não tinha condição de contratar um fotógrafo para poder gravar, fazer um filme dela ou fazer umas fotos dela grávida. E aí então uma outra prima minha teve uma ideia de, como eu tinha uma câmera, né, rola muito isso, você tem uma câmera, vamos dar uma ajuda a ela, vamos fazer umas fotinhas. E aí como é que eu vou fazer umas fotinhas? Como é que eu vou posar uma pessoa? Eu nunca fiz isso na minha vida. Ela, vamos lá, eu te ajudo e tal. E essa minha outra prima que estava pedindo ajuda, ela já trabalhava como modelo. Então eu tive um pouco de confiança. Vamos lá então. E aí então foi que a gente foi para uma praia e eu, sem experiência nenhuma, nunca tinha fotografado uma pessoa assim, que eu teria que posar ela. E aí eu não tinha noção de horário que eu ia pra praia, de clima, não tinha noção de absolutamente nada. Só peguei minha câmera e fui. E mesmo assim eu fiz umas fotos e tentei desenvolver o máximo de criatividade possível. E aí saiu umas fotos que, bom, hoje eu acho elas horríveis,
mas que na época, quando eu fiz, pô, foi muito legal e ela gostou e outras grávidas gostaram e queriam me contratar, mas eu não, de forma alguma, isso não é minha área, não gosto disso. Eu falava que não gostava, mas dizia porque eu não sabia realmente o que eu estava fazendo. Mas aí eu continuei estudando a parte teórica da fotografia e aí foi então que foi passando o tempo e quando foi mais ou menos em julho de 2015, julho, setembro, uma outra amiga minha me procurou, me mandou uma mensagem e pediu para eu fotografar ela, e ela é modelo. Ah, eu tô com umas roupas aqui de uma loja, vamos quebrar um galho, vamos fazer umas fotinhas. Eu tô vendo aqui suas fotos do Instagram, são muito legais e tal. E aí mais uma vez poxa, eu não sei fotografar, eu não faço a mínima ideia de como posar uma pessoa. Ela, não esquenta não que vai dar tudo certo, vamos comigo. E aí tá. De novo, fui sem ter noção, muita noção de nada, nunca tinha feito um workshop, nunca tinha feito um curso de verdade. E eu fui com essa amiga minha, e aí a gente foi pra praia, ela tinha um amigo que tinha uma pousada, a gente foi na pousada desse amigo dela e fizemos umas fotos. E as fotos ficaram bacanas realmente, ficaram legais, assim, mesmo sem ter muita noção de como harmonizar as cores, noção de nada, na verdade, nem edição, nem editei as fotos. Eu acho que não cheguei nem a editar as fotos não, se eu editei foi no celular. Né? E aí eu vi que querendo ou não, com o pouco que eu tinha aprendido na internet, nos poucos vídeos eu vi que eu tinha um potencial, apesar de ainda ser bem ruim, vamos dizer assim, mas como eu estava no começo, nunca tinha estudado de verdade, eu vi que eu poderia crescer nessa área. E foi aí então que eu decidi, então já que é para ser, ou pelo menos tentar ser, vamos fazer direitinho. Aí foi então que eu tirei uma semana, fiz um curso básico de fotografia, de uma escola de fotografia mesmo, e adquiri mais alguns conhecimentos. E no final de semana desse curso então teve um workshop de fotografia sensual, que é uma área que sempre me encantou, e eu sempre falei que se eu fosse fotografar, eu queria fotografar nessa área, que é uma área legal, eu gostava mesmo da arte do artístico, do sensual, eu achava isso muito bonito. E tinha justamente um workshop com um fotógrafo que na época era a minha maior referência. Como eu não tinha conhecimento de fotógrafos internacionais e nem de muitos fotógrafos, esse fotógrafo para mim era um top e consequentemente então eu fiz o workshop dele. E assim que eu fiz o workshop, eu comecei a ter melhoras. E eu comecei a ter melhoras e fazer alguns trabalhozinhos chamando uma amiga para poder fotografar e começando a expor ali para as pessoas que, opa, estou chegando. E aí então foi começando devagar. Primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês já começou a surgir trabalho de verdade, já comecei a entender, eu já comecei a estudar mais a fundo, não só como tirar foto, mas e aí, como que eu vou fazer meu orçamento, como que eu vou entrar no mercado de verdade, será que eu estou fazendo da forma certa? Porque a fotografia não é só você simplesmente saber fotografar. Como que eu vou clicar? Como que eu vou posar? Como que é a luz? Isso tudo, logicamente, que a sua fotografia vai estar relacionada a tudo isso. Mas a fotografia também é você saber se vender. A fotografia também é como se você vai se posicionar no mercado. Quem você é? Você é fotógrafo de moda? Você é fotógrafo sensual? Você é fotógrafo de gestante? O que você é? Então comecei a estudar toda essa área e a gente vai falar de todas essas, de como você se posiciona no mercado, dessas áreas, mais pra frente, nas próximas aulas. Não vou ensinar vocês apenas a fotografar e a editar. Vou ensinar mais que isso, vou ensinar como você ser um fotógrafo. Então foi que eu comecei a pesquisar a fundo e passava noites, como eu trabalhava, eu ainda era um mecânico, então eu passava a maior parte do tempo estudando na parte da noite e vendo vídeo no YouTube, comprando curso, já cheguei a pagar 2, 3 mil reais em curso, porque eu gostava, comecei a gostar realmente, eu me entreguei de todo o coração para essa arte. Então eu me dediquei e comecei a fazer meu plano, o que eu queria ser, o que eu sou, como é que eu queria ser, como é que eu ia trabalhar isso, porque a fotografia não é de uma hora para outra, você não começa a fotografar hoje e amanhã você já é o cara. Você tem que ter um plano,
você tem que ter um propósito, você tem que anotar, e você tem que seguir, você tem que ter um foco. E eu comecei então a seguir o que eu queria ser no meu primeiro ano, no meu segundo ano, no meu terceiro ano, e ainda tenho planos para o meu quarto, quinto, sexto. Eu tenho planos, eu faço planos, eu posso mudar alguma coisinha ou outra, mas você tem que ter uma ideia. E aí então eu comecei a desenvolver e comecei a crescer e comecei a estudar mais e mais e mais. O estudo nunca pode sair da sua agenda, do seu foco. E aí então comecei a fotografar pessoas, começaram a valorizar mais o meu trabalho, viram a minha seriedade, porque no início também os amigos não apoiam, os familiares, meu pai mesmo não apoiava de forma alguma eu abandonar um trabalho que para ele era sólido, porque você faz uma faculdade, você vira um mecânico, um engenheiro, um dono de uma empresa, e é essa mentalidade, mas eu enxerguei que não era isso que eu queria. E então fui agregando tudo isso ao meu estilo de vida, acabou virando um estilo de vida para mim, me tornei um fotógrafo mesmo, me entreguei e fui conciliando o trabalho com o trabalho que eu trabalhava de mecânico, com o meu trabalho de fotografia, conciliei isso durante muito tempo, viajava, saía do trabalho 5 da tarde, já viajava às 7 da noite para atender alguém em BH, no Rio de Janeiro, em São Paulo. No domingo à noite eu já estava retornando para minha cidade, porque na segunda-feira de manhã eu tinha que trabalhar. Então foi bem puxado, mas como eu tive cabeça, como eu tive foco, como eu tinha um propósito, e era isso que eu queria para minha vida, eu fiz esse esforço, e é esse esforço que eu venho passando para vocês também fazer. Não abandona, não é fácil para ninguém, tá? Passei por golpe, quando a primeira vez quando eu fotografei, quando eu fiz meu workshop, eu queria, assim como todo mundo, melhorar o equipamento. Então eu queria comprar um equipamento um pouquinho melhor. E aí eu tinha uma bicicleta na época, que eu consegui vender ela por R$ 1.600. E juntei, peguei mais R$ 200 emprestado com meu pai e achei uma câmera usada no site que vende coisas usadas. E uma câmera que eu vi que era boa e confiei na mulher que estava me vendendo a câmera, depositei na conta dela R$ 1.800, que acabou me resultando em ficar sem câmera, sem bicicleta e sem dinheiro. Acabei caindo num golpe e para muitas pessoas eu ia desistir ali. Fiquei triste, muito triste. Passei uns 3 dias sem chão. Caramba, minha carreira. E agora? Mas eu não desisti. Na época, na empresa que eu estava, eu conversei e consegui dar baixa na minha carteira só para pegar meu fundo de garantia. Lembro até hoje que meu fundo de garantia deu R$ 4.000. Eu peguei os R$ 4.000, fui e comprei uma câmera para mim. Então, não desisti. Muita gente acha que é fácil, não é fácil. Você tomba, você recebe críticas, não se abale com as críticas vêm, principalmente quando você melhora. Quanto mais você sai do chão e vai subindo seus degraus, mais as críticas vão vir sobre você, mais o peso vai vir sobre suas costas. Quanto mais pessoas te seguir, mais responsabilidade você vai ter. E quanto mais você cobra, mais responsabilidade ainda você vai ter sobre o seu produto. Mas isso tudo é para agregar valor. Se você tem confiança no que você está fazendo, vai e faz, ok? Então essa é a minha dica, essa é a minha história para vocês. Espero que vocês curtem o curso de verdade e até a próxima aula, gente.